Hoje vamos falar sobre a eficácia do novo Código Florestal. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Luiz Fernando Schettino, que é doutor em ciência florestal e também advogado, que já escreveu vários livros, recentemente, Eficácia do novo Código Florestal. Schettino, muito prazer você estar vindo aqui. O que te motivou a estar escrevendo sobre este assunto? Primeiro, obrigado pela oportunidade e agradeço a todos que nos prestigiarem, porque é um assunto muito importante, né? O Código Florestal diz respeito à questão da água, da biodiversidade, da produção agropecuária, e o que motivou, historicamente, já a minha dedicação à área florestal é que nós, no Brasil, temos algumas coisas importantes que, às vezes, não damos esse valor. Sim. O Brasil passou a ter um Código Florestal em 1934, né, por um decreto presidencial de Getúlio Vargas, onde lá já vinha a ideia das áreas de preservação permanente, da reserva legal, né, um código muito bem estruturado, trouxe estudiosos de fora do Brasil, para poder elaborar essa norma, que funcionou até 1965. Quando foi feito... Quando foi um novo Código Florestal, aí já incorporado uma visão de desenvolver o sistema florestal, que hoje é muito importante na geração de emprego, de renda, de tributos, né, que era um setor muito mais extrativista, um setor muito mais acanhado, e passou a ser um setor importantíssimo para a produção de madeira de forma profissionalizada, o reflorestamento, a produção de celulose, de carvão vegetal, que representou importantes passos, né, na siderúrgica brasileira, e ao mesmo tempo também, desde o primeiro código com Getúlio Vargas, em 1937, implantando o primeiro parque, né, as unidades de conservação, foi implantado um processo também mais célere e mais consciente de proteção à biodiversidade, aumentando o número de unidades de conservação, aumentando a preocupação com a manutenção das reservas florestais. Então, isso tudo nos motivou, num momento de uma grande discussão no Brasil, uma intensa discussão sobre mudança no Código Florestal, que muita gente não imagina, mas começou em 1999 e veio até 2012 para poder ter essas mudanças. E complementando esse primeiro raciocínio, eu, a princípio, fui contra pensar em alterar o Código, porque eu tinha medo de que mudar o Código significasse incentivar o desmatamento. Mas depois disso houve alteração, participei do debate da alteração e depois disso, estudando direito, decidi ver como isso tinha ficado. E para nossa surpresa, o novo código ele está eficaz, ele está funcionando, a produção agropecuária aumentou depois dele para cá, mas isso não significou obrigatoriamente desmatamento, não significou aquela intensificação. Há desmatamento na Amazônia? Há desmatamento em outras regiões do país? Mas isso não é pelo Código Florestal, é pela ausência de políticas que está devida para o setor, de fiscalização e de consciência das pessoas. Isso é muito importante, né? Porque nós tivemos um processo de desmatamento muito grande, né? Principalmente na década de 50, 60, até 80. Até 80, né? Acho que foi o período de maior remoção, né, da cobertura vegetal, principalmente da Mata Atlântica, né? Sul-Sudeste, né? O Pinheiro Brasileiro, a Mata Atlântica. Inclusive, Almir, nessa linha que você está falando, o Espírito Santo, no início da década de 70, tinha cerca de 30% do seu PIB de extração, produção florestal. Era derrubada dia e noite, né? Nós chegamos ainda na década de 80, eu coloco esses números, porque hoje nós temos programas importantes aqui no Estado e no Brasil, tentando recuperar, imagina assim, programas importantes, recuperar 50, 80 mil hectares em 15, 20 anos. E na década de 80 nós desmatávamos 30, 35 mil hectares por ano. Então, ver como era fácil destruir e como é difícil recuperar. Agora é interessante isso que você, esse trabalho seu, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele,
Porque a gente tem no Brasil aquela mania de achar que nós sempre fazemos o pior do mundo. Temos sempre notícias negativas para dar. E você, nesse trabalho, você mostra um ângulo diferente de visão, mostrando, inclusive, pontos positivos da redução efetiva do desmatamento. Pode falar um pouco sobre isso? Isso é muito importante. O que nós observamos ao analisar o novo código, comparando com o outro, que aqueles pontos, por exemplo, a margem do rio era considerado de onde ia até a cheia, dali para frente, o agricultor, agora é considerado na margem do rio. Então, no primeiro momento, fala assim, meu Deus, vai um pedaço lá ser desmatado. Né? Só que, principalmente na Mata Atlântica, o que acontece? Grande parte das áreas já estavam desmatadas. Sim. Então, não veio a ocasionar mais desmatamento, porque a média de 30 metros foi mantido para aquilo que não tinha sido desmatado. Agora, um pequeno agricultor que não tinha condições nenhuma, ele não vai recuperar os 30 metros. Dependendo do tamanho do módulo, ele vai recuperar um valor menor, 5, 8 e tal. O que? É muito mais prático e fácil alguém recuperar 5 metros e recuperar do que se querer impor 30 metros e a pessoa não ter condições ou não querer e não fazer. E nós não temos mecanismo para isso. Agora, a nova lei, ela trouxe algumas coisas muito importantes, que foi o Cadastro Ambiental Rural, onde nós vamos ter um DNA, estamos tendo um DNA, a maior parte do país já está pronto, aqui no Espírito Santo está avançando e também vai ser concluído, onde toda a propriedade vai estar georreferenciada e vai saber aonde é a reserva legal, onde é a área de preservação permanente, né, o tamanho direito, todas as coisas estarão ali digitalizadas e disponibilizadas, isso é. A partir de então não tem desculpa, mas a minha área era assim, não, era assim, você mudou para isso e aí entra uma coisa que é um programa de regularização, de recuperação ambiental daquelas áreas que foram impactadas. Nós temos uma questão no código, que é uma questão que eu particularmente nunca entendi bem porque foi fixada uma data, 22 de julho de 2008. Então, tudo que aconteceu antes ali, teve anistia, mas por alguma razão aí que não é técnica essa razão, né? Sim. Mas fora isso, o código trouxe esse cadastro, que é muito importante, o plano de regularização, de recomposição, de recuperação ambiental, que faz com que aquelas propriedades que não tenham aquelas condições que deveriam ter, ela tenha que fazer essa recuperação. E aí vai assinar um termo de compromisso, de ajuste lá de compromisso, e ao fazer isso, ela vai poder manter o acesso a crédito, ela vai poder continuar a produtividade lá agrícola e gerar emprego, gerar tributo, gerar renda, né, que é importante também para o país. E o fundamental é que nós observamos, eu falei antes aqui para você, nós tínhamos um nível de ocupação de terras rurais antes do novo código, que de 2003 a 2011 foram de 5 milhões de hectares. Um número considerado, imagina, Sim. Espírito Santo e pouco foi incorporado de 2003 a 2011. Sim. Com a ideia do novo código, só de 2012 para 2013 foram 3 milhões de hectares incorporados à produtividade. Aí, a produção agrícola, agropecuária. Aí você pensa num momento assim, meu Deus, isso deve ter causado um furor no desmatamento. Mas a própria SOS Mata Atlântica e outras instituições perceberam que houve, depois do novo código para cá, uma diminuição, uma contenção do desmatamento. O que nós entendemos isso? É que houve muito mais ocupação de terras com tecnologia, houve muito mais disponibilidade de usar terras que já estavam semi-abandonadas, do que propriamente vir a desmatar. Sim. Obviamente, como eu já disse, tem a questão de desmatamento na Amazônia, em outro lugar, mas isso, na minha opinião, não tem a ver diretamente hoje, intensamente, com a questão da produção agropecuária. Tem interesses diversos envolvidos nisso, claro que uma parte tem a ver com a produção agropecuária, que nem todo mundo tem consciência, mas o grande mote que a gente percebeu na nova lei é que ela permite que haja compatibilização entre produção agropecuária no Brasil, no Espírito Santo, onde quer que seja, com a proteção ambiental. E aí, concluindo, o que a gente observa?
a gente observa que precisa ser passada essa mensagem e, do mesmo modo que o ambientalista tem que acreditar nisso, o agricultor também tem que acreditar que ele precisa preservar. Ótimo. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.